No episódio anterior, nós falamos sobre a ascensão de Constantino e, entre outras coisas, analisamos sua vitória sobre Magêncio na Batalha da Ponte Milvia e falamos de sua união com Licínio para proclamar o fim das perseguições com o Edito de Milão. Hoje falaremos sobre a guerra entre Constantino e Licínio na busca pelo poder absoluto, analisaremos o assassinato de Fausta e Crispo, veremos como se deu a fundação da Nova Roma, a cidade de Constantinopla, trataremos sobre a conversão de Constantino e falaremos sobre a sua fé e sobre sua política religiosa, mostrando as consequências que isto gerou para o cristianismo. Para a compreensão correta dos assuntos abordados neste vídeo, assista também aos vídeos diários do devocional Tempo com Deus 365 dias, que fará uma aplicação do conteúdo trazido nesta série ao seu dia a dia, de forma leve e com uma profundidade ainda maior. As séries do canal Música e Teologia contam com as opiniões de grandes teólogos e estudiosos da Bíblia e da história da Igreja Cristã, e de diversas áreas como a teologia, a arqueologia, a filosofia, a antropologia, a linguística e outras, para uma correta hermenêutica e exegese bíblica que irá ampliar seus conhecimentos em relação à Palavra de Deus e à história da Igreja Cristã. Não há como negar que o impacto de Constantino foi enorme e que, em certo sentido, uma parte significativa da história da Igreja Cristã pode ser considerada uma série de ajustes e reações à política estabelecida pelo grande imperador. A vitória da Ponte Milvia fez de Constantino o único dono da metade ocidental do Império. Ele havia planejado esta vitória há muito tempo e precisava se fortalecer diante de Licínio e Maximino Daia. O que ele fez foi oferecer a mão de sua irmã, Constância, a Licínio, para que a aliança entre os dois fosse revigorada. Pouco tempo depois, Licínio derrotou Maximino Daia e passou a ser o dono de todo o império a leste da Itália, inclusive o Egito. Licínio e Constantino ambicionavam o poder absoluto e tinham seus planos para que isso se tornasse uma realidade. Licínio logo se empenhou em consolidar o seu poder, mandando matar todos os membros das antigas famílias imperiais que poderiam ter liderado uma rebelião. Constantino, por sua vez, firmou o seu poder regressando às fronteiras do Reno, onde dirigiu uma série de campanhas contra os francos. Por fim, a hostilidade entre os dois imperadores não pôde mais ficar oculta. Constantino descobriu uma conspiração contra a sua vida, e a investigação ordenada por ele envolveu um parente próximo de Licínio. E Licínio se negou a entregar seu parente a Constantino, que sem dúvida iria executá-lo. Diante disso, Licínio se preparou para a guerra. Pouco depois, estando diante da fronteira dos territórios de Constantino, Licínio declarou guerra contra Constantino, afirmando que seu cunhado não era o imperador legítimo. No entanto, há muitos indícios de que Constantino fez todo o possível para provocar a ira de Licínio e fazer com que ele parecesse o agressor. Constantino então invadiu os territórios de Licínio. Os dois exércitos se chocaram em duas batalhas e Constantino conquistou Bizâncio, tirando de Licínio a Ilíria, a Grécia e a Macedônia. Licínio se apressou em pedir a paz, pois ele estava sendo obrigado a sair do lugar estratégico que lhe fornecia a maior parte dos seus recursos, advindos da Ásia. Mais uma vez, Constantino mostrou suas habilidades de estadista. Ele poderia ter derrotado Licínio definitivamente se continuasse a batalha, mas para isso ele teria que se distanciar cada vez mais dos seus territórios ocidentais, deixando exposta a base do seu poder. Ele aceitou o pedido de Licínio e soube esperar o momento oportuno para concretizar os seus propósitos. O tratado que ele firmou com Licínio estabeleceu que ele ficaria com todos os territórios europeus de Licínio, com exceção de uma pequena região ao redor de Bizâncio. Isso aconteceu no fim do ano 314. Constantino consolidou os territórios conquistados. Em vez de fixar sua capital em regiões mais seguras do império, ele a estabeleceu primeiro em Sírmio e depois em Sárdica. Sírmio ficava na atual Sérvia e Sárdica é atualmente a Sófia, a capital da Bulgária. As duas cidades estavam localizadas em seus novos territórios e, desta maneira, Constantino se assegurava da lealdade e da posse deles, ao mesmo tempo que podia observar mais de perto os movimentos de Licínio.
Embora as relações entre os dois cunhados foram se azedando com o passar do tempo, a trégua durou até 322. Além dos problemas de sucessão familiar, a tensão também era causada pela política religiosa, que no caso de Licínio merece certa atenção. Durante os primeiros anos depois do encontro de Milão, que era a capital imperial da época, Licínio não perseguiu os cristãos de forma alguma. De fato, um escritor cristão desta época, ao narrar a vitória de Licínio sobre Maximino Daia, nos dá a entender que esta foi muito parecida à vitória de Constantino sobre Magêncio, inclusive com uma visão também. Porém, o cristianismo nos territórios de Licínio estava dividido entre diversos grupos, cuja inimizade recíproca chegava a causar tumultos públicos. Licínio, mesmo não sendo cristão, temia o poder do Deus cristão, e por isso o fato de que alguns súditos seus estavam orando em favor do seu rival lhe parecia ser alta traição. Foi então, e principalmente por este motivo, que Licínio promulgou uma regulamentação propositadamente minuciosa e irritante, que pretendia proibir aos cristãos as reuniões de homens e mulheres e aos bispos que saíssem de suas dioceses e se reunissem em sínodos. Isso provocou certas resistências, a que Licínio respondeu com uma perseguição. De novo se viram execuções capitais no Oriente, e logo houve grupos de cristãos que se consideravam seu inimigo, ao passo que Constantino era considerado o defensor da verdadeira fé, o imperador a quem Deus amava. Esta perseguição deu a Constantino a oportunidade de dar à sua campanha contra Licínio a aparência de guerra santa em defesa do cristianismo perseguido. Em 322, Constantino, sob o pretexto de perseguir um bando de bárbaros que tinha atravessado o Danúbio, penetrou nos territórios de Licínio. Licínio interpretou esta ação militar como uma provocação premeditada de Constantino e se preparou para a guerra, concentrando suas tropas em Adrianópolis. Constantino, por sua vez, reuniu um exército um pouco menor que o do seu rival e marchou para a mesma cidade. Alguns historiadores contam que Licínio temia o poder aparente mágico do lábaro de Constantino e ordenou a seus soldados que não olhassem para o emblema cristão, nem o atacassem de frente. Foi por esta e outras razões que Constantino, depois de uma longa e cruenta batalha, saiu vencedor, e Licínio se refugiou com seu exército em Bizâncio. A resistência de Licínio em Bizâncio prometia ser longa, pois a cidade podia ser abastecida através do mar da Ásia Menor, onde Licínio contava com recursos abundantes. Além disso, sua esquadra era diversas vezes maior que a de Constantino, que estava sob o comando de Crispo, o filho mais velho de Constantino. Crispo, apesar de possuir menos navios, logrou usar a estreita topografia do Helesponto, atual Dardanelos, a seu favor, conseguindo afundar muitos navios da frota desordenada de Abanto, o almirante do imperador Licínio. Este reorganizou seus efetivos e no dia seguinte travou um novo confronto contra a frota de Constantino. Porém, uma tempestade arrasou grande parte de seus navios, levando Crispo a uma vitória esmagadora. Com este desastre, temendo ser rodeado completamente pelas forças inimigas, Licínio se retirou com suas tropas para a Ásia Menor, onde reorganizou seus exércitos e se dispôs a enfrentar Constantino em Crisópolis. Porém, uma vez mais, as tropas de Constantino saíram vitoriosas e Licínio se viu obrigado a fugir para Nicomédia. Apesar de ainda lhe restarem alguns recursos e ele talvez ter podido se refazer, ele considerava a sua causa irremediavelmente perdida. No dia seguinte, Constância saiu ao encontro do seu irmão Constantino e lhe ofereceu o poder absoluto sobre todo o império em troca da vida de Licínio, obtendo para ele o perdão de Constantino. No entanto, Licínio, que estava refugiado em Tessalônica, foi estrangulado pouco depois, sob o pretexto de que ele estava conspirando contra Constantino. Os autores cristãos da época esforçaram-se por justificar o crime, mas quase todos concordam que Constantino ordenou, ou pelo menos concordou com sua morte. Constantino, assim, era o único dono do império. Provavelmente era o ano 324 e Constantino reinaria até sua morte no ano 337.
A política de Constantino, principalmente a política cristã, não conseguia explicar o duplo drama palaciano que se seguiu a estes acontecimentos. Nenhum historiador conseguiu, até hoje, penetrar nas verdadeiras razões desse drama. Tendo chegado a Roma em julho do ano 326, Constantino foi bastante mal recebido. Ocorreram incidentes gravíssimos que exasperaram o grande Augusto, o rei dos reis do império, como muitos o consideravam. Alguns historiadores dizem que Fausta, a imperatriz, excitou a cólera de Constantino contra Crispo, filho de Minervina, a primeira esposa de Constantino. Crispo era um jovem César cheio de ardor, vencedor da batalha naval dos Dardanelos. É provável que ela quisesse preparar o lugar para os seus próprios filhos, insinuando que Crispo, que era herdeiro do trono, fosse muito popular em Roma, e isso explicaria a razão de Constantino ser tão mal recebido na cidade da Loba. No entanto, segundo uma crônica escandalosa, as verdadeiras razões do drama eram de uma ordem mais íntima e que entre a beleza perigosa da diva e a juventude de Crispo existiam relações escabrosas, um misto de atração e despeito. Terá a mulher de Potifar acusado injustamente José? O certo é que pouco depois Crispo foi preso, encerrado na fortaleza de Pola e executado. A notícia provocou um reboliço enorme em todo o império e foi terrível a cólera da mãe de Constantino, a velha imperatriz Helena, que logo veio recriminar o filho pelo assassinato do mais querido dos seus netos. Transtornado, despedaçado, tremendo de remorsos e angústia, Constantino não encontrou outra saída senão um novo crime. Uma manhã, no momento em que Fausta ia tomar banho, os guardas invadiram a sala, atiraram-na para dentro da piscina e, dilacerando-lhe com espadas a carne nua, mantiveram-na no fundo da água fumegante, que em breve se tingiu de sangue. Qual a razão de tudo isso? Seria um problema político? Seria um problema de disciplina moral? Estariam errados os pagãos que escarneciam de Constantino, acusando de ser um augusto cristão de mãos ensanguentadas? Fato é que para muitos do povo, a mensagem de Jesus não tinha verdadeiramente trazido a paz a esta alma de boa vontade, mas dominada pelo medo e pela violência. Comparado com as décadas de guerras civis que começaram no fim do reinado de Diocleciano, o governo de Constantino foi um período de ordem e reconstrução. Mas também foi um período turbulento e muitas pessoas foram acusadas de conspirar contra o imperador e por isso foram executadas. Constantino, todavia, não buscara o poder absoluto somente pelo prazer de tê-lo. Para ele, este poder era um meio de perpetrar uma extensa restauração do velho império. Este tinha sido o sonho de Diocleciano e Maximino Daia. A principal diferença era que, enquanto eles tinham tentado restaurar o velho império, reafirmando a antiga religião pagã, Constantino cria que era possível fazer esta restauração não sobre a base da religião pagã, mas com base no cristianismo. Esta política tinha alguns dos seus opositores mais decididos na cidade de Roma, e particularmente no Senado, onde os membros da velha aristocracia não viam com simpatia o declínio dos seus velhos privilégios e deuses. Anos antes de seu triunfo sobre Licínio, Constantino já tinha começado a enfrentar essa oposição. Mas agora, dono absoluto do império, ele concebeu uma grande ideia, que era construir uma nova Roma, uma cidade inconquistável e pomposa que receberia o nome de Constantinopla, isto é, Cidade de Constantino. Constantinopla, a moderna Istambul, foi construída no local da antiga cidade grega de Bizâncio. Seu governo lançou as bases para o Império Cristão Ortodoxo, conhecido como Império Bizantino, que duraria mais de 1100 anos, até o ano de 1433. Foi provavelmente durante a campanha contra Licínio que Constantino percebeu a importância estratégica de Bizâncio. Essa cidade estava localizada nos confins da Europa e assim poderia servir de ponte entre a porção europeia do Império e a asiática. Além disso, do ponto de vista marítimo, Bizâncio dominava o Estreito de Bósforo, passagem obrigatória do Mar Negro para o Mar Mediterrâneo. O tratado de paz que fora feito com os persas décadas antes estava quase vencido,
e por isso Constantino sentia ser necessário fixar sua residência relativamente mais perto da fronteira com a Pérsia. Por outro lado, os germanos continuavam sua agitação nas fronteiras do Reno, o que o obrigava a não se afastar muito para o Oriente. Considerando tudo isso, Bizâncio parecia ser o lugar ideal para uma nova capital. A história posterior comprovará completamente a sabedoria de Constantino na escolha desse lugar. Na verdade, o próprio Constantino deu a entender que essa escolha fora feita por orientação divina. A velha cidade de Bizâncio, no entanto, era pequena demais para as intenções do imperador. Suas muralhas, construídas no tempo de Sétimo Severo, tinham apenas 3 quilômetros de comprimento. Imitando a antiga lenda sobre a fundação de Roma por Rômulo e Remo, Constantino saiu para o campo e, com a ponta da sua lança, traçou na terra a extensão da nova muralha. Ele fez tudo isso em meio a uma pomposa cerimônia, da qual participaram tanto sacerdotes pagãos como cristãos. Quando os que o seguiam, vendo que ele marchava cada vez mais longe para regiões relativamente desabitadas, lhe perguntaram onde ele se deteria, Constantino respondeu: "Quando se detiver o que marcha à minha frente." Naturalmente, os cristãos entenderam que essas palavras se referiam ao seu Deus, enquanto os pagãos entenderam que se tratava do gênio de Constantino, ou seja, um espírito de algum ancestral que velava por ele, ou até mesmo o Sol Invicto. Quando a cerimônia terminou, Constantino tinha traçado uma muralha pouco mais extensa que a antiga, mas que incluía uma área mais vasta por causa da localização geográfica de Constantinopla. As obras de construção começaram imediatamente. Como o material e a mão de obra eram escassos, e como o tempo sempre apressava Constantino, boa parte das obras da cidade consistiu em trazer estátuas, colunas e outros objetos semelhantes de diversas cidades. Como São Jerônimo disse vários anos mais tarde, Constantinopla se vestiu da nudez de quase todas as outras cidades do Império. Por todos os lados, os agentes do Império andavam à procura de qualquer obra de arte que pudesse enfeitar a nova capital imperial. Muitas dessas obras eram imagens dos velhos deuses pagãos, que foram tiradas dos seus templos e colocadas em lugares públicos em Constantinopla. Se bem que isso poderia parecer a nós hoje, que Constantinopla assim se tornava uma cidade cada vez mais pagã, na verdade, os contemporâneos de Constantino viam a coisa de outro ângulo. Tanto pagãos como cristãos concordavam em que, tirando as estátuas dos seus santuários e colocando-as em lugares como o hipódromo e os banhos públicos, negava-se o que restava da sua força sobrenatural, convertendo-as em meros adornos. Uma dessas estátuas, trazida à nova cidade pelos agentes imperiais, era um famoso Apolo, obra de Fídias, o mais notável dos escultores gregos. Essa estátua foi colocada no centro da cidade, sobre uma grande coluna trazida do Egito, que supostamente era a mais alta do mundo. Para elevá-la ainda mais, ela foi colocada sobre uma base de mármore de uns 7 metros de altura. O monumento todo tinha, então, quase 40 metros de altura. E a estátua que estava no topo já não representava Apolo, pois mesmo sendo o corpo ainda aquele que Fídias tinha esculpido, a cabeça fora substituída por outra, que representava Constantino. Outras obras públicas foram a grande basílica de Santa Irene, o hipódromo e os banhos. Além disso, Constantino mandou construir para si um grande palácio, e para os poucos membros da velha aristocracia romana que concordaram em se transferir para a nova capital, ele construiu palácios que eram réplicas das suas ex-residências na antiga Roma. Tudo isso, todavia, não era suficiente para povoar a nova cidade. Para conseguir isso, Constantino concedeu todo tipo de privilégios a quem fosse morar nela, como isenção de impostos e do serviço militar obrigatório. Em pouco tempo também surgiu o costume de distribuir azeite, trigo e vinho aos habitantes da cidade. Em resultado dessa política, a população aumentou a passos gigantescos, de um modo tal que, 80 anos mais tarde, o imperador Teodósio II se viu obrigado a construir muralhas novas, pois as que no tempo de Constantino tinham parecido muito extensas já não eram mais suficientes para abrigar toda a população da cidade. A decisão de Constantino de fundar essa nova capital mostrou ser muito proveitosa, porque pouco depois a parte ocidental do império, inclusive a velha Roma, caiu em poder dos bárbaros, e Constantinopla passou a ser o centro onde foi conservada a herança política e cultural do velho império por mais 1000 anos.
A conversão de Constantino já foi motivo de muita especulação e discussão. Pouco depois de ela ter acontecido, houve escritores cristãos que quiseram mostrar que esta conversão era o ponto culminante de toda a história da Igreja. Outros têm dito que Constantino não passava de um político hábil que percebeu que vantagens poderia obter com uma conversão e que por isso decidiu atrelar seu carro à causa do cristianismo. As duas interpretações são exageradas. Basta ler os documentos da época para vermos que a conversão de Constantino foi bem diferente da conversão comum de um cristão. Quando algum pagão se convertia, ele era submetido a um longo processo de disciplina e ensino, para ter certeza de que o novo convertido entendia e vivia sua nova fé. E então ele era batizado. O novo convertido, então, seguia seu bispo como guia e pastor para descobrir o significado da sua fé nas situações concretas da vida. O caso de Constantino foi bem diferente. Mesmo depois da Batalha da Ponte Milvia e durante toda a sua vida, Constantino nunca se submeteu em nenhum aspecto à autoridade pastoral da Igreja. Ele contava com um conselho de cristãos, como o erudito Lactâncio, tutor de seu filho Crispo, e o bispo Ósio de Córdoba, seu conselheiro para assuntos eclesiásticos, mas Constantino sempre se reservou o direito de determinar ele mesmo suas atitudes religiosas, pois considerava-se bispo dos bispos. Mesmo depois da sua conversão, Constantino continuou participando de rituais pagãos que eram proibidos aos cristãos comuns, e os bispos não ousavam levantar a voz em protesto e condenação, como teriam feito em qualquer outro caso. O que acontecia não era somente que Constantino era uma pessoa ao mesmo tempo poderosa e irascível. O imperador também, apesar da sua política cada vez mais favorável aos cristãos e das suas afirmações de crer no poder de Jesus Cristo, tecnicamente, pelo menos, não era cristão, pois não tinha se submetido ao batismo. Constantino, de fato, só foi batizado no seu leito de morte, de maneira que qualquer política ou edito em favor dos cristãos da parte do imperador era recebido pela Igreja como um favor feito por um amigo ou simpatizante. E qualquer deslize religioso de Constantino era encarado da mesma perspectiva, como sendo a ação de alguém que não fazia parte do grupo dos fiéis, ainda que fosse simpatizante deles. Uma pessoa assim podia receber conselhos da Igreja, mas nunca sua direção ou condenação. Esta situação se encaixava perfeitamente nos propósitos de Constantino, e por isso ele teve o cuidado de somente se deixar batizar no leito de morte. Por outro lado, os que acham que Constantino se converteu simplesmente por oportunismo político estão equivocados por diversas razões. A primeira delas é que esta interpretação é anacrônica demais, alheia aos costumes daquela época. Até onde sabemos, ninguém em toda a antiguidade se acercou da questão religiosa com o oportunismo político que tem sido característico da Idade Moderna. Para os antigos, os deuses eram realidades bem concretas, e mesmo os mais céticos temiam e respeitavam os poderes sobrenaturais. Por isso, pensar que Constantino foi hipócrita ao se declarar cristão, sem crer de fato em Jesus Cristo, é um anacronismo. A segunda razão é que, na verdade, do ponto de vista puramente político, a conversão de Constantino aconteceu no pior momento possível. Quando Constantino adotou o lábaro por emblema, ele estava se preparando para lutar pela cidade de Roma, centro das tradições pagãs, onde seus principais aliados eram os membros da velha aristocracia pagã, que se consideravam oprimidos por Magêncio. A maior força numérica do cristianismo não estava no Ocidente, onde governava Constantino, e onde ele lutava contra Magêncio, mas no Oriente, para onde sua atenção seria dirigida somente anos mais tarde. Por último, a opinião oportunista é equivocada, porque o grau de apoio que os cristãos poderiam ter prestado a Constantino era muito duvidoso. A Igreja sempre tivera dúvidas sobre se os cristãos poderiam prestar serviço militar, e por isso o número de cristãos no exército era pequeno. Entre a população civil, a maioria dos cristãos fazia parte da classe baixa, que não poderia dar muito apoio financeiro às intenções de Constantino. E de qualquer forma, depois de quase 3 séculos de medo do Império, ninguém poderia predizer qual seria a reação dos cristãos diante do fenômeno inesperado de um imperador cristão. O mais certo parece ser que Constantino cria mesmo no poder de Jesus Cristo. Mas essa afirmação não implica em que o imperador entendesse sua nova fé como os muitos cristãos que tinham entregue suas vidas por esta fé e a entendiam. Para Constantino, o Deus dos cristãos era um ser extremamente poderoso que estava disposto a ajudá-lo sempre e quando ele favorecesse os seus fiéis.
Quando Constantino, portanto, começou a construir igrejas e a proclamar leis favoráveis ao cristianismo, ele não estava tanto buscando o favor dos cristãos, mas o do seu Deus. Este Deus lhe tinha dado a vitória na Batalha da Ponte Milvia e muitas outras que se seguiram. Em certo sentido, a fé de Constantino era semelhante à de Licínio, que disse aos seus soldados que o Lábaro de Constantino possuía certo poder sobrenatural e que todos deveriam temê-lo. A diferença era que Constantino tinha se apropriado desse poder, servindo à causa dos cristãos. Esta interpretação encontra apoio nas declarações do próprio Constantino, que a história conservou, que nos mostra um homem sincero, cuja compreensão do evangelho era reduzida. E assim foi a conversão de Constantino, do Sol invicto para Jesus Cristo, o Sol da Justiça. Constantino interpretava a fé em Jesus Cristo de uma maneira que não o impedia de adorar a outros deuses. Seu pai já tinha sido devoto do Sol invicto. Este era um culto ao Deus Supremo, cujo símbolo era o Sol, e que não negava a existência de outros deuses. Parece que Constantino, durante boa parte da sua carreira política, pensou que o Sol invicto e o Deus dos cristãos eram o mesmo Deus, e que os outros deuses também eram reais e relativamente poderosos, apesar de serem divindades subalternas. Por essa razão, Constantino podia consultar o oráculo de Apolo, aceitar o título de sumo sacerdote dos deuses, tradicionalmente conferido aos imperadores, e participar de cerimônias pagãs de todos os tipos, sem pensar com isso estar traindo ou abandonando o Deus que lhe tinha dado a vitória e o poder. Além disso, Constantino era um político hábil. Ele tinha tanto poder que podia favorecer os cristãos, construir igrejas e até se apossar de algumas imagens de deuses para mandá-las para Constantinopla. Ele sabia que se tentasse suprimir todo o culto pagão, ele teria de enfrentar imediatamente uma oposição talvez grande demais para ele. E é importante considerar que Constantino era um homem torturado e perseguido por temores supersticiosos, querendo o bem mesmo quando praticava o mal, perturbado no fundo mais secreto do seu ser por hereditariedades contraditórias. Em muitas das suas cartas, Constantino exprime o temor de irritar o Senhor Supremo. É provável, pois, que tenha havido na consciência de Constantino uma evolução no seu caminho para Deus. Quanto mais tempo passava, mais ele se comportava como cristão, e até com uma espécie de ostentação que se explica talvez pelo desejo de propaganda. No Palácio Imperial, em Constantinopla, por exemplo, foi colocado perto da porta de entrada um quadro que mostrava o imperador em oração, com os olhos postos no céu. Um outro, disposto no interior, representava-o atravessando um dragão com ferro do Lábaro. Ele mandou também construir um oratório particular, onde gostava de passar longo tempo em oração, diante do único ornamento que tinha querido colocar, uma simples cruz. Na Capela Imperial, muitas vezes dirigiu as cerimônias como um hierofante e compôs uma oração que os seus soldados tiveram que aprender. Nas suas visitas oficiais às províncias, distribuía geralmente medalhas de ouro e de prata com alusões cristãs. Ele chegou a escrever uma carta ao seu rival iraniano, o rei Sapor II, convidando-o a converter-se ao cristianismo. E quando sentiu seu fim se aproximar, mandou edificar uma basílica com 12 sarcófagos de pórfiro em comemoração dos santos apóstolos e um 13º reservado para ele. Constantino dispôs do ano 313 ao ano 337 para aplicar os princípios que estabelecera em Milão. Nesses 24 anos, as opiniões quanto à sua espiritualidade se dividiam. Enquanto uns consideravam que Constantino não representava a fé cristã, outros tinham uma opinião completamente oposta. Os historiadores cristãos Eusébio, Sócrates, Sosomeno, Teodoreto, Iorósio e São Jerônimo tende a representar Constantino como um cavaleiro de Cristo, rachando ídolos, derrubando templos e estabelecendo sobre a terra o reino de Deus. O escritor Eusébio de Cesareia interpretava assim os acontecimentos do seu reino. Um só Deus foi reconhecido pela humanidade inteira, ao mesmo tempo que se levantou e prosperou um poder único e universal, o Império Romano. O ódio inexpiável foi desde então banido dentre os povos, e com o reconhecimento do Deus único, da única via de salvação, espalhou-se entre os homens a doutrina cristã. Muito embora, durante esse período, um único soberano estivesse investido numa autoridade sem limites, reinava no mundo uma paz absoluta.
E assim, por vontade expressa de Deus, brotaram juntamente, para a felicidade dos homens, duas fontes de bem-aventurança e de bem-estar: o Império Romano e a doutrina cristã do amor. Há, sem dúvida, nestas frases, muito do exagero que é habitual em propagandas oficiais, mas muita coisa está longe de ser falsa. Não há dúvida de que o reinado de Constantino foi o primeiro passo para a cristianização geral da humanidade. São inumeráveis os exemplos que provam a influência direta dos princípios cristãos sobre as decisões legislativas, os privilégios concedidos à Igreja e ao seu clero. O domingo, que deixou de ser o dia do sol invicto, passou a ser o dia da ressurreição, o dia de descanso obrigatório, e foi colocado na mesma categoria dos tradicionais feriados pagãos. Foram publicados dois editos particularmente comoventes pelas suas intenções. O primeiro suprimia o suplício da cruz, e o segundo proibia que os criminosos fossem marcados no rosto com ferro em brasa, porque, dizia o texto, a face do homem é feita à semelhança da beleza divina. A política social do reino mostrou também as mudanças que o cristianismo começou a operar: reorganização da família e diminuição do poder outrora absoluto do pater, assistência do Estado às crianças abandonadas, melhoria da sorte dos escravos, cuja igualdade moral é reconhecida e cuja alforria é facilitada, sendo além disso proibido separá-los da esposa e filhos. Quanto à moral, todas as leis promulgadas mostravam a grande preocupação do imperador em atacar as forças que desagregavam a sociedade. Medidas contra o adultério, contra a manutenção de concubinas por parte de homens casados, contra o rapto de donzelas e contra a sua prostituição pelos tutores. Constantino manteve para os adúlteros, para os subornadores e para os que viviam da exploração da prostituição os suplícios que suprimira para os ladrões e bandidos. A ama que fosse cúmplice do rapto de uma donzela sofreria a pena de lhe encherem a boca de chumbo derretido, e o estuprador de uma virgem seria queimado vivo. Mesmo que os efeitos dessas políticas nos pareçam excessivos ou singulares, não poderemos negar que houve em Constantino um elevado desejo de ser, como diriam mais tarde os reis da França, o bom justiceiro, a autoridade para quem se pode apelar de qualquer iniquidade e que se esforça para pôr em prática os melhores princípios, aqueles que o cristianismo lhe tinha ditado. Em muitos pontos, a ação de Constantino viria a revelar-se nula, mas a mera afirmação solene de certas regras morais já era um fato de enorme importância. Além disso, o reino começou a assistir a uma transformação às claras dos hábitos da sociedade e a uma penetração da vida cristã nos costumes. A partir daquele momento, e durante uma centena de anos, os usos impostos pelo paganismo foram pouco a pouco cedendo o lugar aos do cristianismo. O Império Pagão foi se convertendo no Império Cristão, e a sociedade pagã numa sociedade cristã. Assim, o domingo e as grandes festas litúrgicas, Páscoa, Natal, Pentecostes, sobrepujaram as férias pagãs. A fisionomia das cidades foi sendo mudada, porque por toda parte se erguiam igrejas cristãs de vastas dimensões, as famosas basílicas constantinianas, imitadas da antiga arquitetura romana, mas voltadas ao culto do verdadeiro Deus. Talvez o programa de reconstrução extensivo de Constantino tenha sido realmente a maior demonstração externa de favor à igreja. Os edifícios da igreja foram construídos para celebrar locais importantes da história sagrada. Na Palestina, por exemplo, a Igreja da Natividade em Belém, a Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém e a Eleona no Monte das Oliveiras. Em comemoração aos mártires, em Roma, São Pedro, e São Paulo, extramuros, para marcar os locais de seus martírios e para reforçar o prestígio da igreja e do próprio Constantino, em Roma, a Basílica de Latrão, hoje São João, e na nova igreja da capital dedicada a Cristo, como a Santa Sofia, e aos 12 apóstolos, onde Constantino, mais tarde, foi enterrado como um 13º apóstolo entre 12 sarcófagos vazios que representam os apóstolos. Os imperadores comemoraram por muito tempo seus governos com projetos de construção monumental, e Constantino deu continuidade a essa prática, mas com a diferença de que agora eram os edifícios da igreja que anunciavam a majestade e a generosidade do imperador. O estilo arquitetônico adotado foi padronizado em basílicas imperiais usadas para audiência e salões de recepção, salas de tribunal e outros assuntos de Estado.
Nos cruzamentos das ruas, as divindades pagãs familiares e os velhos deuses da cidade desapareceriam para dar lugar aos oratórios dos santos. A arte cristã, saindo das catacumbas, começaram a se expandir à luz do dia. O próprio vocabulário cotidiano foi inundado de palavras cristãs e os nomes próprios foram cada vez mais nomes de santos e de mártires. Pelo simples fato da sua conversão, Constantino deu um impulso inicial à grande transformação da sociedade antiga. Tudo se passou como se tivesse reconhecido que somente o cristianismo em pleno vigor podia injetar o indispensável elemento de renovação do império que se encontrava tão abalado. Numa intenção autenticamente revolucionária, quis absorver e integrar no sistema do império a revolução da cruz. Mas, na verdade, quem foi Constantino? Precisamos analisar com maior profundidade os acontecimentos que marcaram o seu reinado para uma compreensão mais acurada. O homem é um ser complexo. Não se pode negar que Constantino manteve para com o cristianismo uma atitude de reverência e afeição sincera, que nos últimos tempos da sua vida se converteu em verdadeira fé. Tenho um completo respeito pela regular e legítima Igreja Católica, escreveu ele no ano 315. E 20 anos mais tarde, professo a mais santa das religiões e ninguém pode duvidar de que sou um fiel servidor de Deus. A partir do ano 317, o lábaro com o monograma de Cristo tornou-se obrigatório em todos os exércitos. Cunharam-se quase por toda parte moedas que incluíam o monograma cristão. Os da oficina de Tarragona traziam até a marca da cruz. Eram frequentes as decisões administrativas que favoreciam os cristãos, tais como isenção de taxas municipais para os seus sacerdotes, proibição de judeus apedrejarem os judeus que se convertiam ao cristianismo, autorização para testar em favor da igreja, jurisdição civil outorgada às vezes aos próprios bispos e muitas outras concessões. Mas em sentido contrário, muitos fatos parecem indicar que Constantino não tinha rompido com todas as amarras do paganismo, pelas razões abordadas na análise de sua fé. Se não celebrou em 313 os Jogos Seculares, conservou o título de divino e a dignidade de sumo pontífice que todos os seus predecessores tinham ostentado, embora seja também verdade que nunca exerceu as funções litúrgicas do pontificado pagão e se fazia representar por um promagister. A oração que ele compôs para ser recitada pelo exército, por exemplo, foi religiosamente neutra entre monoteísmo pagão e cristão. A legislação que tornou o domingo um feriado legal e concedeu lazer para os cristãos em suas assembleias na igreja foi formulada como uma homenagem ao sol. Essas coisas comprovam que, na verdade, a sua intenção era puramente política e, assim, ele estava evitando conflitos que dificultariam o estabelecimento dos seus planos. E foi por isso que, na ocasião da sua entrada em Roma, ele mandou restaurar alguns templos e autorizou até a nomeação de um colégio de sacerdotes para o culto dos seus antepassados, a gens Flávia. E quando fez de Bizâncio a sua cidade, a cidade da sua vontade e da sua fé, deixou que lá se restaurassem ou edificassem templos pagãos a Ceres, a Reia e aos Tíquios, gênios tutelares da cidade. Como estes, poderíamos ainda evocar muitos outros exemplos que parecem estabelecer uma flagrante contradição, mas que para muitos historiadores, na verdade, refletem o cenário político daquela época e demonstram toda a cautela que Constantino sempre soube usar a seu favor. Porém, surge uma questão bastante importante. Se Constantino era sincero em sua fé, o que podemos dizer dos atos de violência praticados por ele? Como explicar as violências que ele praticou? Ele mandou lançar as feras, os chefes germanos vencidos. Ele torturou até a morte 6.000 prisioneiros suevos e foi o assassino do seu cunhado Licínio, do seu próprio filho Crispo e de sua esposa Fausta. Como um cristão poderia fazer estas coisas? Muitos historiadores dizem que tudo isso foi uma questão política também. Ele estava certo do que precisava ser feito para o estabelecimento da missão que o Deus dos cristãos o incumbira de realizar. E nada, nem ninguém poderia frustrar estes planos, mesmo que fosse alguém de sua própria casa. Perceba que Constantino tinha grandes barreiras em sua frente. A velha aristocracia e as extensas zonas rurais ainda não tinham sido penetradas pela pregação cristã. No exército havia muitos seguidores de Mitras e de outros deuses. A Academia de Atenas e o Museu de Alexandria, os dois grandes centros de estudo da época, se dedicavam ao ensino da velha sabedoria pagã. Portanto, os velhos deuses não estavam esquecidos. Era impossível suprimir tudo isso através de um mandato imperial.
Ainda mais porque o imperador, recém-convertido, não via nenhuma contradição entre o culto ao Sol invicto e a fé cristã. Sua maturidade cristã viria só com o tempo, e a sua política religiosa foi seguindo um processo lento, mas constante. O mais provável é que, realmente, isso não foi causado somente por exigência das circunstâncias, mas também por um progresso interno no próprio Constantino, à medida que ele deixava atrás de si a velha religião e compreendia melhor o alcance da nova. Através de seus atos, isso pode ser visto com mais clareza. No começo, Constantino se limitou a garantir a paz da igreja e a lhe devolver as propriedades que tinham sido confiscadas durante a perseguição. Pouco depois, ele começou a apoiar a igreja mais decididamente, como, por exemplo, doando-lhe o Palácio de Latrão, em Roma, que pertencia à família de sua esposa, e ordenando que os bispos que se dirigiam para o Sínodo de Arles, no ano 314, utilizassem os meios de transporte imperiais sem nenhum ônus para a igreja. Constantino também tentava manter boas relações com os devotos dos cultos antigos, e particularmente com o Senado romano. O império oficialmente era pagão, e correspondia a Constantino, como cabeça do império, o título de sumo sacerdote. Negar-se a aceitá-lo seria rejeitar todas as antigas tradições do império, e Constantino não estava disposto a tanto. Até o ano 320, as moedas de Constantino frequentemente apresentavam os símbolos e os nomes dos velhos deuses, se bem que muitas já continham também um monograma de Cristo. Ele fez com que a campanha contra Licínio lhe contasse na posição de o campeão do cristianismo. Era precisamente nos territórios que antes tinham pertencido a Licínio que a igreja era numericamente mais forte. Por isso, Constantino pôde nomear vários cristãos para cargos elevados na máquina administrativa do governo. E até pareceu que ele favorecia os cristãos em detrimento dos pagãos. Ao mesmo tempo, suas desavenças com o Senado romano aumentavam, até porque o Senado empreendeu uma campanha para reavivar a antiga religião, de modo que Constantino se sentiu cada vez mais inclinado a favorecer os cristãos. E no ano 324, um edito imperial ordenou que todos os soldados adorassem o Deus Supremo no primeiro dia da semana. Este era o dia em que os cristãos celebravam a ressurreição do seu Senhor, mas era também o dia dedicado ao culto do Sol invicto, e por isso os pagãos não podiam se opor a esse edito. No ano seguinte, Constantino reuniu o primeiro concílio ecumênico da Igreja, o Concílio de Nicéia. Falaremos sobre isso mais adiante nesta série. E diante de tudo isso, diante de tudo que já vimos, podemos perceber com maior profundidade a política religiosa de Constantino. A fundação de Constantinopla foi um passo adiante nesse processo, e o fato de criar essa nova Roma era uma tentativa de fugir do poder das velhas famílias pagãs da aristocracia romana. Porém, principalmente a política de utilizar os tesouros artísticos dos templos pagãos para a construção de Constantinopla fez com que o velho paganismo, até então rodeado de riquezas e pompa, ficasse cada vez mais pobre. É verdade que durante o governo de Constantino foram construídos e restaurados alguns templos pagãos. Porém, em termos gerais, os santuários pagãos perderam muito do seu esplendor, ao mesmo tempo que eram construídas enormes e suntuosas igrejas cristãs. Apesar de tudo isso, Constantino continuou assumindo o seu papel de sumo sacerdote do paganismo até quase o fim dos seus dias, evitando o embate contra o Senado e evitando qualquer risco que viesse a frustrar os seus planos. Constantino adiou seu batismo até perto de sua morte, quando, no ano 337, foi batizado por Eusébio, bispo de Nicomédia. Ele, portanto, foi um precedente proeminente para outros, no IV século, que adiaram seu batismo até a velhice ou leito de morte, a fim de obterem o máximo benefício do perdão dos pecados. É interessante notar um fato bastante bizarro que marcou o reinado de Constantino. Após a sua morte, mesmo tendo feito tanto mal ao culto pagão, o Senado, com a aprovação dos seus 3 filhos, fez de Constantino uma divindade, tornando-o um dos seus deuses. Isso é mais uma grande prova da habilidade única que Constantino possuía ao lidar com questões políticas e religiosas. Continuaremos meditando sobre esses assuntos ao longo desta semana nos vídeos diários da série Tempo com Deus 365 dias, aplicando os conhecimentos adquiridos ao nosso dia a dia. Inscreva-se no canal, comente e compartilhe esse conteúdo precioso com os seus contatos. Siga a programação do nosso Instagram e aproveite toda a programação do canal, incluindo a nossa rede de oração e intercessão e o nosso podcast.
sua vida será transformada.